Olá! A reflexão de hoje eu intitulei como a lição das formigas. Isso mesmo, as formigas têm algo de muito importante para nos ensinar. Inclusive, essa lição, esse conselho está registrado no livro de Provérbios 6:6, que diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, e ser sábio. Então podemos entender que esse universo das formigas é algo que foi deixado para que nós, seres humanos, pudéssemos absorver e entender aspectos importantes para a nossa vida. Então vamos lá. O primeiro aspecto importante da lição das formigas seria o trabalhar no tempo oportuno. As formigas, elas trabalham no verão, abastecendo o formigueiro, abastecendo ali as suas reservas, preparando ali as suas dispensas. Então a formiga é esse ser que entende que precisa trabalhar no verão para ter descanso no inverno. Muitas vezes, se você observar ali no verão, nós vamos perceber fileirinhas e fileirinhas de formigas. Elas até fazem um percurso bem distante, proporcionalmente pelo tamanho delas, é bastante distante. E elas andam assim, todas enfileiradinhas, fazendo esse processo de leva a folhinha que está próximo de uma árvore, próximo de alguma coisa ali, e vai até os formigueiros. Esse é um aspecto importantíssimo, trabalhar no verão. E o que seria o verão? O verão é o período oportuno. Para nós, seres humanos, seria o período onde existe mais força, onde você tem recursos, onde há disponibilidade, autonomia de ir e vir, autonomia do seu para fazer aquilo que deseja, sem necessidade de ter outra pessoa, de ter os cuidados de outra pessoa, né? A capacidade mental está bem preservada, existe todo o aspecto do corpo está ainda num período muito bom. Então esse é o verão, e isso é o que a formiga nos ensina. Trabalhe no verão, observe que essas são lições importantíssimas. Por quê? O inverno, podemos tirar a lição de que é aquele período onde não tem toda essa disponibilidade. O verão é o inverno é um período de reclusão, de muitas vezes de escassez, é um período onde não se pode fazer muitas coisas. Em países, por exemplo, onde o inverno é muito rigoroso, não se pode praticamente nem sair da casa. Fica tudo muito recluso, muito fechado. E as formigas nos ensinam que este é o período que tem que ficar parado. E podemos pensar nesse período como um período da velhice, ou talvez numa outra situação que impossibilite o ir e vir, que toma a capacidade da pessoa de ter que ficar mais parado. Então seria o inverno, e este aspecto das formigas nos dá uma lição tremenda. Então a palavra ali em Provérbios diz que vai ter com a formiga o preguiçoso. Qual é o problema do preguiçoso? Essa palavra não está sendo dita para alguém que não tem a capacidade ou não pode fazer, mas o preguiçoso é aquela pessoa que pode fazer, que tem os recursos, que tem toda a força, tem a disponibilidade, mas ele decide assim não fazer. Esse é o problema do preguiçoso. Ele vai deixando com que sua vontade ou a falta da vontade determine aquilo que ele vai realizar. E isso, hoje, usamos até muito uma palavra, hoje é muito utilizada, que é a procrastinação, que está ali
próximo a uma preguiça, porque você vai empurrando, a pessoa vai empurrando as atividades, os afazeres, para depois, depois eu faço, e você vai procrastinando, você vai deixando com que as coisas, aquilo que precisam ser realizado, seja para um outro dia, e talvez esse outro dia não vai chegar, porque sempre vão sendo empurrados, e essa atitude também vai trazendo uma sensação de frustração, porque o ser humano foi feito para realizar. O ser humano, existe dentro do ser humano essa força, essa capacidade, está dentro do ser humano a capacidade de realizar, de produzir. E quando nós não produzimos, vai gerando uma espécie de frustração. E isso é o que nós podemos tirar da lição das formigas. Trabalhe no verão. Dê as suas forças no período certo, para mais lá na frente você poder desfrutar e poder ficar tranquilo, porque você já não vai ter mais tantas forças. Uma outra lição que eu observo nesse universo das formigas, eu diria que é o passo por passo. As formiguinhas, quando observamos elas estão ali enfileiradinhas, com as folhinhas nas suas costas, elas vão bem pouquinho por pouquinho. Se você tentar até assim mexer um pouquinho com elas vão assim se espalhando, mas logo já voltam para aquelas fileirinhas e no caminho certo para o formigueiro. Isso nos remete de que há um progresso, há uma constância, há um passo por passo. A formiga não leva, né, tudo de uma vez, folhinha por folhinha, pedacinho por pedacinho, até que seja tudo abastecido. Infelizmente, muitas pessoas acabam deixando de realizar algo porque sempre está pensando naquilo que é muito grande, em algo grandioso demais, fabuloso demais, e se esquece de que há um começo. O começo é extremamente importante. O período embrionário é um período extremamente importante. Podemos pensar nas ideias. Tudo começa com um desejar, um sonho, e ali vai devagarzinho se programando para aquilo que aconteça, vai fazendo aos poucos. Não importa qual a tarefa, importa que aquilo seja iniciado e que tenha constância e que haja uma continuidade. Então, as formigas, ela traz essa lição importante para o ser humano, que é trabalhar no tempo certo para ter, num período de escassez, você ter o que ser abastecido. O segundo aspecto é: faça pouquinho por pouquinho, folhinha por folhinha. É extremamente importante que essa lição não seja desperdiçada. Está ali nesse livro tão importante que é a Bíblia Sagrada, uma instrução de muitos anos, de milhões de anos, está ali. Para quê? Para ensinar o ser humano. Faça. Produza no tempo certo. Produza. Faça isso. É importante. No futuro, com certeza, uma pessoa que tem uma atitude dessa pode, no futuro, olhar para trás e enxergar que as decisões tomadas foram a que fizeram um futuro tranquilo, um futuro de satisfação, um futuro de alegria, porque realizou o que tinha que ser realizado. Então, essa reflexão para hoje, a lição das formigas. Até mais numa próxima reflexão.